Bom, olá, boas pizzas. Aqui nós estamos fazendo o nosso plano B para fazer o nosso polish e a nossa massa. Veja que aqui eu tenho a farinha, o polish já fermentado, muita bolinha e o mise en place de todos os ingredientes. Isso aqui funciona, pessoal, no concurso aí de pizzaiolo. Eu tenho o plano A, que é levar as massas já com 72 horas de maturação, fermentação, em caixinhas. Só que se tiver problema com essa massa, que eu tenho que transportar de uma distância bem grande, eu posso ter problemas com essa massa. Então o que eu faço? Eu tenho esse plano B, que é uma massa feita no dia. Eu deixei essa esponja desde ontem, né? 24 horas de antecedência, que eu já deixei o polish. E hoje, na parte da manhã, 6 horas da manhã, eu vou fazer essa nova massa, que vai funcionar para mim como um apoio, para que eu possa, caso a minha massa lá de longa fermentação, que foi feita com método direto de fermentação, ela dê algum problema. Depois eu vou filmar os potinhos, né, para vocês verem como é que eu carrego, porque também tem essa questão, né, do transporte, e os potinhos me facilitam o transporte por espaço mesmo. E aqui eu vou fazer essa massa, ela vai ficar na bacia, né, e eu vou bolear ela por volta da parte final da manhã e ter essa massa para o concurso hoje às 18 horas. Então vamos finalizar essa aqui, né? Como é que nós vamos finalizar? Nós vamos colocar o polish. Aqui já é um polish com 300 com 300, 1 para 1, água e farinha de trigo e o fermento. Se eu já tenho 300 aqui, eu vou fazer uma hidratação de 1 litro, 1 quilo de água. Então eu preciso de mais 700. Então eu já estou com a minha balancinha aqui, ó. Vou tarar ela. 0. Aí agora vai entrar 700 para completar o litro. Ó, aqui eu já tenho 500. Mais 2 copinhos, 600 e... mais um pouquinho eu consigo os meus 700. 700. Eu já tenho então, né? Aí agora eu vou colocar o fermento, que eu tenho também o controle já, né? Que 300 com 300, mais 300 de farinha e 300 de água. Então a água já fecha. Total de farinha, ponto do pizzaiolo, não sei o total, mais ou menos 1.600, mas vamos lá para o ponto pizzaiolo. O cheiro já está incrível. Então o polish, vou deixar aqui para filmar, eu vou conversando com vocês. Agora é só juntar a farinha. Então pessoal, vamos terminar então? Então aqui vai meu polish. Então, só lembrando, né, o polish, eu já sei exatamente quanto de farinha e água eu tenho aqui. Significa o quê? Que a parte de água é uma variável da massa, eu não vou mexer mais. Porque com esses 300, com 700, a minha massa vai ter 1000 de água. Então, eu não mexo mais. Olha só, que beleza de polish. O polish é um pré-fermento. Um método indireto de fermentação. E por que esse método hoje, e as pessoas às vezes perguntam, porque quando que eu uso polish, quando que eu não uso? Aqui a dica, né, é igual hoje. Eu estou indo para uma competição de pizza, preciso da massa hoje às 18 horas. Como é que eu espero a longa fermentação de 12, 24, 48? Eu não tenho esse tempo. Então o polish é uma forma de eu acelerar esse processo. Eu já coloco a fermentação ativa e funcionando. Então o polish é um acelerador do nosso processo de longa fermentação.
Então, para um dia igual hoje, ele é ideal, porque eu não tenho muito tempo. Eu vou fazer essa massa agora às 6 horas da manhã. Ela vai ficar fermentando o dia inteiro. E para mim obter, né, níveis de fermentação ideais, o polish ele acelera o processo, né? Ó, então vou diluir ele aqui na água. É uma variável, né? Então a água fica... Vou pôr aqui o sal. O sal da receita, 30 gramas. Lembra que eu estou fazendo 1000 ml de água, né? Hidratação de 58% a 62%. Já preparei aqui a minha massa, ó, tradicional, napoletana. E não é bom a gente falar o total de farinha da receita, porque cada farinha tem um comportamento com relação ao tanto de absorção de água. Então, muitas vezes é bom você identificar o ponto do pizzaiolo nessa farinha que eu já conheço, é por volta de 1.600, 1.700 gramas de farinha, mas a gente nunca perde a referência do ponto do pizzaiolo. Só lembrando, esse processo todo ele é sempre um desafio, porque a gente está no meio de uma viagem, né? A gente saiu de Minas, também indo para São Paulo, então muitos utensílios eu estou usando aqui do hotel. É até um desenvolvimento técnico da gente entender todos esses processos, né? Que não é o nosso lugar, não é o nosso ambiente, né? Então aqui estou usando a cozinha do hotel, estou usando a colher do café da manhã, a xícara do café da manhã. Alguns materiais eu trago, né? Minha caixa aqui para o polish, minha bacia, minha bancada aqui que eu já higienizei, né? Para fazer a sova, a minha farinha tá aqui. Alguma coisa a gente traz. Só que muita coisa a gente tem que improvisar, né? Nessa jornada aí do campeonato, né? De ter as massas lá no dia. Vocês vão ver que hoje eu vou treinar lá no lugar do evento, que é a FIPAM, né? Nós temos lá um parceiro, Forno Santo, que vai ceder espaço para a gente fazer o treinamento da Sara Pizza, né? Então o que vai acontecer? Eu vou chegar no evento, vou ter já massas, processo direto, processo indireto com polish esse aqui. Vou avaliar qual massa tá melhor para trabalhar, mais extensível, mais flexível. Vou escolher e aí na hora da competição às 18 horas, né? Eu tô com essa seleção já da massa ideal, que vai ser a direta, ou essa aqui que nós estamos fazendo hoje. Qual que vai ser? No final do dia eu conto para vocês qual que eu escolhi para usar na competição. Ó, veja aqui que eu já coloquei. Agora vamos fazer a incorporação da farinha. Meus ingredientes já estão aqui, ó. A gente começa o nosso velho processo da bacia limpa. Se vocês não conhecem esse processo, eu não vou explicar hoje, mas tem vídeo nosso aí do canal explicando como é que funciona, né? Vou incorporando aos poucos aqui a farinha já, ó. Mas a gente usa esse processo da farinha limpa, da bacia limpa, a farinha que gosta da mão, a farinha que gosta da massa. Tudo são técnicas e observações aí do processo de preparar a massa que a gente incorporou aí na nossa didática de fazer massa de pizza. Vamos incorporando aqui aos poucos, sem fazer bagunça, sem espalhar a massa de farinha para tudo quanto é lugar. Técnica da bacia limpa. Eu vou filmar aqui para vocês verem como que o ambiente fica limpo, né? Não precisa fazer uma bagunça com farinha, né? Espalhar farinha para tudo quanto é lado. Esse processo ajuda muito nisso. Então, só lembrando, né? Você usar o polish para essa massa feita no dia, né? E o processo direto, que é a massa que eu já estou trazendo na minha viagem desde ontem, né? Então foi ontem, eu preparei ela no domingo, viajei segunda, hoje é terça. Então vocês verem que só aí já tem quase 48 horas de fermentação do domingo, né? Hoje já é uma terça-feira.
incorporando. Sempre limpando as bordas, não deixando a farinha espalhar, né? Esse método napolitano que começa com a água eu acho muito bom, porque ele facilita todas essas etapas, né? De ponto de pizzaiolo, do tanto de farinha que você realmente precisa incorporar na sua massa, né? É sensacional essa técnica, recomendo. Então, sempre vai na sequência lá do napolitano: água, o sal, o fermento, e aí começa a farinha. Só esses ingredientes. Como é um concurso e tem a ver com a característica da pizza napolitana, a massa não vai azeite. Essa aqui do pulso eu não vou colocar azeite. Nas minhas massas eu coloco azeite, nessa aqui eu não vou colocar, para ficar bem a receita napolitana. A caneca ajuda bem, né? A caneca aqui do hotel mesmo, do café da manhã. Aí a nossa massa já vai tomando forma. Eu fazia isso no quarto do hotel. Aí eu falei, não, vou lá na cozinha do café, peço ajuda. O pessoal aqui do hotel muito solícito. Me pôs num cantinho aqui de mesa, mas aqui tá tranquilo, tá vazio. Consegui fazer essa massa aqui tranquilo. Eu vou incorporando a farinha, fazendo algumas dobras aqui que já vai incorporando. Aqui eu já estou num ponto que eu já saí da água, do líquido, saí do mingau de farinha, consistência já mais dura. A massa então já está começando a entrar no ponto dela de saturação de farinha. Técnica da bacia limpa, limpar as bordas com a própria massa. Pegajosa, né? Não ainda a farinha que ainda gosta da minha mão. Acho mais um caneco que eu vou chegar aproximado do ponto pizzaiolo. Eu vou passar para a sova na bancada. Aqui dentro já é um processo de sova, né? Mas não tão perfeito como a gente vai fazer aqui na bancada. Técnica da bacia limpa, limpar a bacia, passando a própria massa, vai limpando, né, a farinha e ela vai incorporando na massa, né, onde que eu quero ela. Como é que as bordas ficam limpinhas da bacia, ó. Será que eu já estou no ponto? Farinha gosta mais da minha mão ou da massa? Vamos ver? Ó, vou pôr um pouquinho de farinha aqui ainda. Aí eu começo, ó. Olha só como é que ela sai da minha mão. Ou seja, ela está aderida à massa. Então aqui eu mudei o ponto, né? Até então a farinha gostava da minha mão. Com a saturação de farinha na água, né? A absorção da água pela farinha, ela muda de ponto, que é um ponto que agora ela gosta da massa.
Ou seja, a tendência dessa farinha é grudar na massa e não na minha mão. Você aprendeu essa aí? É uma técnica que eu chamo gostar da mão é gostar da massa. Olha só como é que sai da minha mão. Limpa a minha mão todinha, ó. Só da farinha encostar. Então é um ponto importante, né? Porque mostra que você está chegando no nível de hidratação da massa. No limite, né? Que é onde a gente vai chegar com a massa de pizza. Olha só. Agora ela gruda menos, muito menos na minha mão, né? Ela tá num ponto bom. Vou pôr mais um pouquinho aqui que agora eu vou começar a sova de bancada. Ó, virei. Dá licença aqui, pessoal. E agora nós vamos sovar. Olha, sujo ainda, né? Então o que eu faço? Uma esponjinha de farinha. Vocês vão entender por que é a técnica da farinha, da bacia limpa. Eu preciso de toda essa massa incorporada. Olha como é que eu limpo a bacia. Exatamente para ela ficar dentro da massa, a toda a farinha. Tá grudenta ainda, tem um pontinho aqui ainda para vencer, ó. Aí agora é a sova de bancada. A gente sente a umidade da massa. Ou seja, o pão de pizzaiolo tá perto, mas ainda não cheguei nele, ó. Significa o quê? Que eu posso pôr mais um pouquinho de farinha. Até entender que o ponto do pizzaiolo foi alcançado. Então, será que é essa massa que eu vou usar no concurso? Método indireto, polish, 58 a 60 de hidratação. Vamos ver se vai ser essa. Ó. Eu gosto de sovar assim, ó, abrindo ela. A massa não pode rasgar, né? Você vê que ela ainda tá um pouquinho pegajosa. Mais um pouquinho de farinha. Você levanta ela e aperta ela sobre ela mesmo. Essa é a melhor sova que tem. Lembrando que agora aqui, né, mecanicamente nós estamos ativando a rede de glúten. E eu só consigo fazer isso mecanicamente. Não tem jeito de eu ativar o glúten, porque eu preciso quebrar aqui o endosperma da farinha de trigo e expor as farinhas que vão formar a rede de glúten. Então aqui só mecanicamente que eu consigo fazer isso. Mas o último pouco de farinha só mesmo para terminar essa sova aqui. Então, acordei cedo hoje, dia de campeonato. Ah, mas sua farinha você vai usar no mesmo dia? E a longa fermentação? Você fez no mesmo dia, já está usando? Quantas horas? 8 horas, 12 horas? Como eu usei o polish, que está desde ontem, o polish vai me ajudar como coringa aí para que a massa alcance um nível de fermentação mais avançado. Então, sempre lembrando, pensa no polish ou biga, né? Quando você for fazer uma massa e você tem pouco tempo para fermentar, você começa esse polish, essa biga antes,
que eles vão acelerar o seu processo no dia. Então assim, eu estou usando essa técnica para o concurso, mas eu uso para ela também para eventos, que você tem 3, 4 dias de evento, você faz uma massa, se consumir essa massa toda no evento, eu tenho massas polish preparadas para entrar na preparação no mesmo dia e eu conseguir a massa completa no mesmo dia. Olha que bonito, ó. Vendo? Toda a massa, ela não gosta mais da minha mão, ó. Ela quer a massa, ela gosta da massa. Só fazer isso aqui que sai tudo e tudo é incorporado à massa. Então ainda está um pouquinho grudento, eu vou só polvilhar aqui só para finalizar essa sobra. Isso é um pouquinho de nada. Eu acho que ela já está no ponto do pizzaiolo, olha só. Bem hidratada, incorporou todos os ingredientes, lisa. Vou fechar o bolão aqui. Vamos preparar nossa bacia com um pouquinho de azeite. Olha só que massa bonita, gente. Olha que bolão. Vou descansar ela como bolão, pontata, e deixar aqui daqui 2 horas eu vou fazer o estalho, que é o tempo que eu preciso para finalizar a minha viagem, chegar no meu destino, 2, 3 horas, e lá eu já faço o estalho, já separo os banetes, estudo até 11 horas, que eu vou ter 6 horas do dia para essa massa crescer, aí já umas caixas de fermentação, e eu levar ela para competição e avaliar qual que eu vou usar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado nessa técnica aqui, meu plano B, que é a massa de fermentação direta usando polish. Abraço!